O milionário havia esquecido da Páscoa, mas quando viu a faxineira com seus filhos, ficou sem reação. Otávio parou no meio da sala quando Jussara, ainda com o uniforme de trabalho, se abaixou diante de Mateus e Caíque e entregou 2 ovos de chocolate simples, tentando esconder a emoção. Quando o menor abraçou o presente e o outro sorriu sem acreditar, Otávio entendeu que aquela cena dentro da própria casa ia mudar tudo dali para frente. A partir daquele instante, Breno entendeu que havia alguma coisa muito errada no modo como ele vinha vivendo, porque dentro da própria casa, num feriado que deveria ter significado cuidado, presença e lembrança, quem tinha salvado a Páscoa de 2 crianças não tinha sido ele, tinha sido Nayara, com o uniforme ainda no corpo, o rosto cansado e as mãos tentando firmar uma alegria simples para que Theo e Caio não percebessem o peso do dia. Ele se aproximou mais devagar, sem a rigidez com que costumava atravessar a sala, e perguntou se os meninos já tinham almoçado. Nayara respondeu antes deles, dizendo que levaria os 2 para casa logo e prepararia alguma coisa quando chegassem. Mas Theo, com a sinceridade de quem ainda não aprendeu a esconder a verdade para proteger adulto, falou baixinho que eles tinham comido só o que a mãe trouxe na bolsa. Nayara fechou os olhos por um segundo e apertou os dedos no próprio avental. Não por vergonha dos filhos, mas por se ver exposta numa situação que sempre tentou evitar. Breno olhou para os ovos nas mãos das crianças, para a fantasia simples, para o cuidado com que os 2 permaneciam no mesmo lugar sem tocar em nada da casa, e percebeu que não estava diante de um improviso qualquer. Estava diante de uma mãe que vinha se virando sozinha havia muito tempo. Ele pediu que os 3 fossem com ele até a cozinha. Nayara tentou recusar com educação, dizendo que não queria ultrapassar limite nenhum, só que Breno interrompeu sem elevar a voz. Hoje, ninguém vai sair daqui sem comer de verdade. Os meninos se entreolharam, sem saber se podiam acreditar, e Nayara permaneceu parada por alguns segundos até perceber que ele não estava oferecendo favor por impulso, estava tomando uma decisão. Quando entraram na cozinha, o ambiente ainda guardava o cheiro do almoço, preparado mais cedo para um encontro de família, que Breno cancelara no fim da manhã, por causa de uma reunião urgente que agora já nem parecia importante. Ele puxou as cadeiras, tirou a formalidade da mesa com poucos gestos e pediu que os pratos fossem servidos ali mesmo. Nayara continuou em pé. "Eu posso servir", disse no automático, e ele respondeu sem olhar de lado. "Você trabalha aqui todos os dias. Hoje eu estou pedindo o que sente." A firmeza foi suficiente. Ela se sentou com cautela, os meninos fizeram o mesmo, e pela primeira vez desde que Breno entrara em casa, o silêncio deixou de ser tenso e ficou apenas sensível. Caio foi o primeiro a sorrir de verdade quando viu a travessa de arroz, o frango assado, a farofa e os legumes. "Tem tudo isso?" Breno quase sorriu de volta. "Tem, e se vocês quiserem repetir, melhor ainda." Detel segurou o garfo como se precisasse provar que sabia se comportar em qualquer mesa. "A mamãe falou pra gente não bagunçar." Nayara, já constrangida, tocou no braço do filho. "Eles são tranquilos, senhor." Breno encarou o prato por um instante antes de responder. "Eu não quero menino tranquilo agora. Eu quero menino almoçando." A comida quebrou a distância mais rápido do que qualquer conversa. Theo e Caio começaram contidos, mas depois de poucos minutos já falavam sobre a escola, sobre a fantasia de coelho que a vizinha tinha emprestado, sobre o desenho que os 2 queriam assistir mais tarde, e cada frase simples revelava uma rotina organizada com muito esforço. Breno observava Nayara entre uma fala e outra. Ela quase não tocava na própria comida no início, sempre olhando antes para os filhos, conferindo se os 2 estavam bem, se não derrubavam nada, se agradeciam, se não ocupavam espaço demais. Havia uma atenção constante nela, uma vigília discreta,
como se descansar fosse um luxo que ela não se permitia. Em algum momento, Caio apontou para o ovo de chocolate ao lado do prato e disse com toda a naturalidade: "A mamãe falou que Páscoa não é o tamanho do presente, é não deixar a gente esquecer que foi lembrado." Breno apoiou os cotovelos na mesa e ficou em silêncio. Nayara baixou o rosto, dessa vez mais tocada do que envergonhada. "Eu só falei isso porque era o que dava para fazer", explicou ela. "E fez", respondeu Breno, sem tirar os olhos dela. "Fez muito. Tá, não houve exagero na troca, não houve nada dito além do necessário. Mas Nayara sentiu a mudança no tom dele e preferiu voltar a atenção aos meninos. Depois do almoço, Breno levou os dois até a sala menor do térreo, onde havia uma estante baixa, uma mesa de centro e espaço suficiente para que eles desenhassem sem correr pela casa. Encontrou folhas e lápis guardados numa gaveta e entregou aos dois como se aquilo já tivesse sido planejado. As crianças se sentaram no tapete e logo começaram a desenhar, completamente envolvidas. Nayara permaneceu de pé, ainda sem saber até onde aquela trégua ia. Breno se aproximou da janela e disse, sem olhar diretamente para ela: "Você podia ter me avisado." Nayara demorou um pouco para responder. "Eu pensei nisso mais de uma vez. Mas cada vez que tentei falar, o senhor estava entrando numa ligação, saindo para uma reunião ou com pressa. A sinceridade veio limpa, sem acusação, e talvez por isso tenha pesado mais." Breno assentiu devagar. "Então a falha foi minha." Ela respirou fundo, como quem não queria concordar, mas também não queria mentir. "Eu só precisava manter o emprego", disse. "Se eu faltasse hoje, perdia a diária. Se eu perdesse a diária, faltava no mercado. Eu fui calculando o dia assim." Breno virou o rosto para ela. "Você faz isso sempre?" Nayara não entendeu de imediato. "Calcular o dia desse jeito?" A resposta veio baixa. "Quase sempre." Aquela frase mudou o restante da tarde. Breno, acostumado a decidir números grandes em poucos minutos, percebeu que havia gente vivendo ao redor dele medindo arroz, passagem, remédio, tempo e silêncio para manter a vida em pé. Sentiu uma inquietação que não vinha do trabalho, vinha da consciência. Enquanto Theo e Caio desenhavam, ele puxou uma cadeira para Nayara se sentar também. Ela recusou de primeira. "Eu ainda tenho a parte de cima para terminar." "Não tem", ele disse. "Hoje acabou." Nayara estranhou mais essa ordem do que qualquer outra. "Acabou?" "Acabou. Você não vai subir escada, limpar vidro e sair daqui ainda mais cansada do que entrou." Ela olhou para os filhos no tapete e depois para ele. "Eu não estou acostumada com esse tipo de gentileza." A frase escapou antes que pudesse ser filtrada. Breno a recebeu sem defesa. "Eu também não estou acostumado a perceber tarde demais." Os dois se calaram por alguns segundos e, pela primeira vez, o silêncio entre eles não era de classe, função ou distância. Era de verdade. Caio se levantou com uma folha na mão e foi mostrar o desenho. Havia 4 pessoas diante de uma casa grande, 2 crianças no centro, uma mulher ao lado e um homem mais afastado, perto da porta. "Esse é você", disse o menino para Breno. "Por que eu estou na porta?" perguntou ele. Caio respondeu com simplicidade. "Porque você tinha acabado de ver." Breno sentiu o impacto da frase e olhou para Nayara, que também tinha entendido. Theo veio logo atrás com outro desenho, dessa vez uma mesa com pratos e 4 cadeiras. "Esse é o almoço que a gente comeu." Breno perguntou por que tinha feito questão de desenhar aquilo. O menino respondeu sem hesitar, porque pareceu importante. Nayara virou o rosto discretamente para conter a emoção. Não era só a comida. Era o fato de os filhos dela terem transformado um almoço comum numa lembrança. No fim da tarde, quando a chuva engrossou e o céu fechou de vez, Breno disse que o motorista os levaria para casa. Nayara agradeceu, mas recusou com educação, dizendo que ainda passaria numa farmácia e que preferia ir por conta própria. Breno estranhou. "Alguém está doente?"
Ela respondeu rápido demais. Não, só preciso resolver uma coisa. Theo levantou a cabeça do desenho e desmentiu sem perceber. É o remédio da avó? Nayara congelou. Breno não insistiu na hora, mas guardou a informação. Pouco depois, o telefone dele tocou. Era Davi, seu sócio mais antigo, cobrando uma assinatura para fechar uma movimentação de recursos da Fundação Acalanto, braço social do grupo empresarial da família. Breno atendeu com a paciência curta de quem já estava em outro lugar. Davi falou sobre prazo, sobre transferência, sobre documentos que precisavam ser confirmados ainda naquele dia. Breno pediu 1 hora. Do outro lado, ouviu que não havia 1 hora, havia no máximo 20 minutos. Ao desligar, percebeu que Nayara estava quieta demais. Você conhece a fundação? Perguntou de forma casual. Ela demorou meio segundo a mais do que o normal. Conheço de nome. Breno reparou. Só de nome? Nayara segurou o pano de prato nas mãos como se precisasse ocupá-las para continuar firme. Já vi alguns papéis quando estava limpando o escritório, mas não li nada. Breno observou o rosto dela. Não parecia mentira completa, mas também não parecia toda a verdade. Antes que ele perguntasse de novo, a governanta entrou avisando que Davi tinha acabado de chegar à casa, contrariando o pedido expresso de não receber ninguém. O incômodo de Breno foi imediato. Mais do que a invasão, o que chamou atenção foi a reação de Nayara ao ouvir o nome do sócio. O corpo dela enrijeceu, os olhos perderam o foco por um segundo e a mão pousou instintivamente sobre o ombro de Theo, como se precisasse ter os filhos perto. Breno viu. Você o conhece? Nayara tentou manter a voz regular. Já vi uma vez. Onde? Ela respirou. Aqui. Breno sentiu que a resposta escondia outra coisa, mas não pressionou diante das crianças. Pediu que Nayara ficasse com os meninos na sala e seguiu para o escritório com a sensação de que a tarde, até então inesperada, estava prestes a revelar alguma coisa maior. Davi entrou no assunto sem rodeio, como sempre fazia. Disse que a transferência para a fundação precisava ser assinada porque parte do dinheiro seria redirecionada para um projeto novo. Apresentou números, projeções, planilhas e falou do assunto como se Breno estivesse pensando apenas em rentabilidade. Mas o nome da fundação, naquele dia, pesava de outro jeito. Era a única instituição criada por sua mãe que ele preservava sem discussão. E bastou ouvir que haveria mudança de rota para desconfiar. Pediu os documentos físicos. Davi entregou a pasta com naturalidade excessiva. Breno abriu, passou as folhas com atenção e logo notou diferenças sutis nas datas, nos percentuais e em 2 assinaturas digitalizadas que pareciam fora do padrão. Levantou os olhos. Quem revisou isso? Davi respondeu sem hesitar. A equipe jurídica. Breno fechou a pasta. Qual equipe? O sócio percebeu a mudança no tom e se irritou. Você vai fazer interrogatório agora? Breno manteve a calma. Eu vou fazer exatamente o que deveria ter feito antes de deixar tudo na sua mão. Davi soltou um riso curto, sem humor. Você escolheu esse modelo. Eu só mantive as coisas andando. Breno olhou para a porta fechada do escritório e pensou em Nayara. No desconforto dela ao ouvir aquele nome, nos meninos desenhando uma mesa como se aquilo fosse um acontecimento raro, e uma linha invisível começou a se formar na cabeça dele. Volta amanhã, disse, empurrando a pasta de volta. Hoje eu não assino nada. Davi se inclinou para frente. Isso pode travar pagamento. Então trava. O sócio se levantou devagar, claramente contrariado. Você está misturando assunto pessoal com gestão. Breno permaneceu sentado. Você entrou na minha casa sem autorização em pleno feriado. Quem misturou foi você. Davi segurou a pasta, se aproximou da porta e, antes de sair, disse algo que Breno não esperava. Só toma cuidado com quem está te emocionando rápido demais.
Gente simples sabe ler ambiente melhor do que você imagina. Breno se levantou na hora. O que você quis dizer com isso? Davi não respondeu. Apenas deixou um olhar que dizia mais do que a frase e saiu. Breno permaneceu imóvel por alguns segundos, processando não só a provocação, mas o fato de o sócio já saber que havia alguém na casa capaz de alterar o rumo daquela tarde. Quando voltou à sala menor, Nayara estava ajoelhada no tapete, ajudando Caio a guardar os lápis, e Theo cochichava no ouvido do irmão, como se quisesse apressar a saída antes que a chuva passasse. Breno parou diante dela. Davi já falou com você alguma vez? Nayara ergueu o rosto devagar. Não havia surpresa na pergunta. Havia receio. Já. Breno sentou-se na poltrona em frente, sem afastar os olhos dela. Quando? Algumas vezes. Sobre o quê? Nayara apertou os dedos e olhou para os meninos. Breno entendeu. Vão escolher um livro ali na estante, disse para os dois. O que tiver mais figuras. Os meninos obedeceram, felizes demais por poder mexer em livros para reparar no peso do que viria. Nayara só falou quando teve certeza de que os dois estavam distraídos. Ele me perguntou mais de uma vez se eu já tinha visto documentos no seu escritório. Disse que eram papéis sem importância, mas que se eu encontrasse uma pasta azul ou uma pasta cinza aberta, eu devia avisar. Breno ficou em silêncio. Você avisou? Ela negou de imediato. Não, eu nunca quis me meter. Então, por que está me dizendo isso agora? Nayara respirou fundo, já com os olhos marejados. Porque hoje, quando ele chegou, eu entendi que o senhor ainda não sabia de nada. Breno cruzou as mãos. Nada de quê? Ela olhou para baixo, reuniu coragem e disse sem rodeio. Que tem dinheiro saindo da fundação sem chegar onde deveria. Breno não reagiu na hora. O problema não era a suspeita, era a convicção dela. Como você sabe, Nayara respondeu com a firmeza de quem tinha carregado aquilo sozinha por tempo demais. Porque minha mãe trabalha como auxiliar num dos centros ligados à fundação, e faz meses que eles estão adiando o pagamento de fornecedores, cortando material, diminuindo o atendimento, dizendo que o repasse atrasou. Só que, ao mesmo tempo, eu ouvi o Dr. Davi falando aqui dentro que os valores estavam maiores do que no ano passado. Breno sentiu a respiração mudar. Você ouviu isso quando? Há quase 2 meses. E por que não falou comigo antes? Nayara ergueu os olhos. E dessa vez não havia medo, havia verdade cansada. Porque gente como eu não chega até gente como o senhor para falar de assunto grande sem correr o risco de perder o pouco que tem. A resposta ficou entre os dois de forma definitiva. Breno sabia que qualquer defesa soaria vazia. Ele tinha sido esse homem inacessível. Talvez não por crueldade, mas por distância, e distância demais, para quem depende do outro, também machuca. Antes que pudesse responder, Theo voltou com um livro nas mãos e se encostou na mãe. A chuva diminuiu. Nayara passou a mão no cabelo do filho e mudou completamente de expressão em 1 segundo, voltando a ser apenas a mãe que precisava conduzir o fim do dia. A gente já vai. Breno se levantou. Não vai. Ela também se levantou. Seu Breno, eu agradeço tudo de hoje, mas eu já falei demais. E eu ouvi de menos a vida inteira, ele respondeu. Você não vai embora agora, porque eu ainda preciso entender essa história. Nayara balançou a cabeça. Esse tipo de assunto nunca sobra para quem tem poder. Sempre recai em quem é mais fácil de apertar. Breno percebeu o peso daquela frase e baixou o tom. Eu não vou deixar isso acontecer. Nayara quase sorriu, mas não chegou lá. O senhor não tem como prometer uma coisa dessas. Breno deu um passo à frente. Eu tenho, sim. Ela sustentou o olhar dele pela primeira vez sem desviar. Havia cansaço, mas também uma força difícil de ignorar.
O senhor não sabe onde está entrando. Breno respondeu com sinceridade direta. Talvez não saiba, mas já entendi que eu devia ter prestado atenção muito antes. Theo e Caio voltaram a se aproximar, sentindo o clima mais sério sem compreender tudo. Caio segurou a mão da mãe. A gente fez alguma coisa errada? Nayara se abaixou na mesma hora e beijou a testa do filho. Nada, meu amor. Breno observou a cena e, por um instante, viu com clareza o que estava em risco naquele assunto todo. Não eram só documentos, eram pessoas. Eram turnos de trabalho, centros de atendimento, mães tentando manter crianças em pé, funcionárias que se calavam para continuar pagando remédio. E no meio de tudo aquilo estava Nayara, que passara o dia limpando sua casa enquanto segurava a própria vida com o que ainda lhe restava de firmeza. No começo da noite, Breno insistiu para levá-los pessoalmente. Nayara recusou 2 vezes, até perceber que ele não desistiria. No carro, os meninos acabaram vencidos pelo cansaço e dormiram no banco de trás ainda com as orelhas de coelho tortas e os ovos de chocolate no colo. A chuva fina desenhava reflexos nas ruas e, pela primeira vez em anos, Breno atravessou bairros que normalmente só via de longe, pela janela fechada ou por relatórios de expansão. Nayara indicava o caminho com frases curtas, sempre gentil, sempre controlada, até que o carro parou diante de uma pequena casa de portão baixo, pintura antiga e varanda estreita. Breno desceu para ajudar com os meninos. Ao entrar, encontrou um ambiente simples, arrumado e silencioso demais para aquele horário. Havia comprimidos sobre a mesa, contas dobradas num canto, material escolar empilhado em 2 cadeiras e uma senhora de aparência frágil sentada no sofá, coberta por um xale leve. Nayara se apressou em falar primeiro. Mãe, esse é o senhor Breno, meu patrão. A mulher tentou se levantar, mas ele pediu que ficasse sentada. Os olhos dela foram atentos logo de início, olhos de quem já tinha visto muito e confiava pouco. Obrigado por trazer meus netos, disse com educação. Breno respondeu que não tinha sido nada, mas percebeu logo que não era verdade. Para aquela casa, naquele dia, aquilo tinha sido muita coisa. Enquanto Nayara levava as crianças para trocar de roupa, a mãe dela tossiu leve e levou a mão ao peito, tentando disfarçar. Breno notou os remédios, a receita amassada e o olhar cansado que não pertencia só à idade. Quando Nayara voltou, ele perguntou se a farmácia era para a mãe. Ela demorou a negar e depois desistiu. Sim, é sério. Nayara foi até a pia da cozinha, encheu um copo de água e só respondeu depois que entregou à mãe. É controlado. Tem dia que dá para comprar tudo, tem dia que eu escolho. Breno olhou em volta outra vez e sentiu um desconforto diferente do que já conhecia. Não era culpa vazia, era a responsabilidade começando a ter rosto. Ele ficou pouco tempo, mas o suficiente para entender a dimensão do que Nayara sustentava. Antes de ir, pediu licença para falar com ela do lado de fora. Os dois pararam perto do portão, sob a marquise estreita, com a rua quase vazia e o som da chuva ficando mais fraco. Nayara cruzou os braços, mais por proteção do que por frieza. O senhor não devia ter vindo até aqui. Breno respondeu com honestidade. Eu precisava ver. Ver o quê? A realidade que passa por mim sem parar e que eu nunca enxergo. Nayara baixou os olhos por um segundo. O senhor pode se sensibilizar hoje e esquecer amanhã. Eu não posso correr esse risco. Breno aceitou o golpe porque sabia que era justo. Então não me dá esse direito, respondeu. Me cobra. Ela ergueu o rosto surpresa. Cobrar? Se eu disser que vou verificar essa fundação, eu verifico. Se eu disser que vou descobrir o que Davi está fazendo, eu descubro. Se eu disser que sua mãe não vai ficar sem remédio este mês, ela não vai ficar. Nayara endureceu a expressão na hora. Eu não quero dinheiro por pena. Breno não se moveu. Nem eu estou oferecendo isso.
Então, o que está oferecendo? A pergunta saiu mais baixa, mas muito mais séria. Breno demorou um instante, porque qualquer palavra mal escolhida ali poderia soar como tudo aquilo que ela mais temia. Estou oferecendo presença, solução e verdade, disse por fim. Nayara sustentou o olhar dele em silêncio, como se estivesse medindo cada sílaba. Não havia declaração, não havia pressa, não havia nada que desrespeitasse a situação, mas os dois sentiram que alguma coisa tinha mudado de forma irreversível naquela conversa. Não era romance pronto, era confiança começando a disputar espaço com o medo. Nayara respirou fundo e desviou os olhos primeiro. Se o senhor realmente entrar nisso, vai descobrir coisa que talvez preferisse não saber. Breno respondeu sem hesitar. Pior do que não saber é continuar deixando acontecer. Ela apertou os dedos no próprio braço e deu um passo para trás, pronta para se despedir. Mas antes de entrar, olhou para ele mais uma vez, agora sem a formalidade do início do dia, sem a blindagem completa, apenas com verdade. Então, venha amanhã cedo, ela disse com a voz firme, porque se o senhor quer entender o que está sendo escondido, eu vou te mostrar a primeira prova. Otávio passou o restante daquela noite sem conseguir se concentrar em mais nada, porque a frase de Yara ficou girando na cabeça dele com um peso estranho, não pelo efeito que ela tentou causar, mas porque ele já tinha visto coisa demais para aceitar qualquer acusação pronta sem antes ir fundo. Então dormiu pouco, levantou cedo e desceu antes mesmo de a casa acordar por completo. Encontrou a mesa do escritório arrumada, a pasta separada e Yara já esperando, imóvel perto da janela, como se tivesse ensaiado a cena para falar primeiro e conduzir cada reação dele. Agora você vai entender quem essa mulher é de verdade, ela disse, empurrando a pasta na direção dele com uma tranquilidade que naquela manhã soava menos como segurança e mais como pressa. Otávio abriu o material sem responder. Havia folhas com horários de remédios de Dona Dalva anotados à mão, comprovantes de depósito em nome de Jurema, o cartão de um escritório simples, papéis incompletos sobre avaliação de autonomia e 2 fotografias em que Jurema aparecia conversando com uma senhora perto de uma farmácia e saindo de um prédio comercial modesto. Yara começou a falar antes que ele terminasse de observar tudo. Disse que Jurema vinha reunindo informações da casa havia semanas, que tinha criado proximidade com Dona Dalva para se fazer de protetora, que procurou orientação por fora e que o interesse real era ficar indispensável para depois subir ainda mais no controle da situação. Disse também que uma funcionária correta não anotaria horários, não guardaria comprovantes e não pisaria em lugar nenhum ligado a advogado sem intenção. Otávio fechou a pasta de leve, mas não devolveu. Você mexeu nas coisas dela? Perguntou. Yara sustentou o olhar. Eu fiz o que qualquer pessoa faria para proteger a própria família. A resposta não convenceu. Na verdade, só deixou mais claro o modo como ela enxergava as pessoas, como peças que podiam ser vigiadas, organizadas e usadas conforme a narrativa conveniente. Em vez de discutir de imediato, ele pediu que chamassem Jurema. Quando ela entrou no escritório e viu a mesa, não empalideceu de culpa, empalideceu de desgaste, como alguém que percebe que chegou a hora de dizer tudo o que tentou evitar dizer, para não piorar a vida de uma senhora já tão pressionada. Yara cruzou os braços, pronta para falar por cima, mas Otávio não permitiu. Agora eu vou ouvir a Jurema até o fim. Jurema se aproximou, respirou fundo e confirmou logo de saída que as anotações eram dela, que o cartão também, que o depósito era verdadeiro e que sim, tinha procurado orientação fora da casa. Yara soltou um pequeno sorriso de vitória, mas ele desapareceu rápido quando Jurema completou. Só que nada disso significa o que ela está tentando fazer o senhor acreditar. Otávio assentiu para que ela continuasse. Jurema explicou
que algumas semanas antes, enquanto arrumava um armário pouco usado no corredor do segundo andar, encontrou uma pasta mal fechada com papéis que mencionavam avaliação de memória, gestão patrimonial e possibilidade de limitação de autonomia de Dona Dalva. Disse que não tirou cópia, não levou nada e não confrontou ninguém naquele instante, porque soube na hora que seria acusada de invasão e oportunismo. Mas a partir daquele momento, tudo o que ela já vinha vendo passou a fazer sentido. Os remédios de Dona Dalva mudavam de lugar, horários eram alterados, a senhora tinha a própria fala corrigida na frente dos outros, pequenas escolhas do dia a dia eram tratadas como incapacidade, visitas antigas passaram a ser desencorajadas e funcionários que se aproximavam demais dela saíam pouco tempo depois. Eu não queria acreditar no pior, Jurema disse, mas eu também não conseguia fingir que não estava vendo. Contou então que encontrou por acaso Célia, a antiga copeira perto da farmácia do bairro, e pediu uma orientação discreta. Célia a levou até uma conhecida que trabalhava num escritório simples e explicou apenas quais eram os direitos de uma pessoa idosa quando começa a ser tratada como incapaz sem base real. Eu não fui atrás de dinheiro, não fui atrás de vantagem, não fui atrás de espaço. Eu fui atrás de uma forma de não deixar Dona Dalva perder a própria voz e depois ouvirem que ela estava confusa demais para dizer qualquer coisa. Em seguida, apontou para o comprovante de depósito e explicou que aquele valor era o estorno da matrícula de um curso de cuidadora que ela precisou trancar, porque a mãe vinha enfrentando problemas de saúde e ela não conseguiu mais conciliar estudo, trabalho e consulta médica. Por fim, disse que passou a anotar os horários dos remédios porque teve medo de que mudanças frequentes fossem usadas mais tarde como prova de que a senhora estava perdida, quando, na verdade, era a rotina dela que estava sendo mexida sem o consentimento dela. O silêncio que tomou o escritório foi imediato. Otávio olhou de novo para os papéis e viu o que Yara não percebeu que mostraria. Não havia ali o desenho de uma armadilha. Havia o esforço de alguém que sabia que seria a primeira a ser desacreditada e, por isso mesmo, tentou guardar algum fio de realidade. Yara percebeu que a pasta perdera a força que imaginou ter e atacou por outro lado. Mesmo assim, ela se meteu no que não é da conta dela. Jurema respondeu sem alterar o tom. Quando uma senhora pede os próprios remédios e ouve que não está em condições de entender a hora certa de tomar, isso já passou a ser da conta de qualquer pessoa decente que esteja vendo. Otávio fechou a pasta de vez. Eu vou verificar tudo hoje. Yara ainda tentou insistir que ele estava escolhendo a pessoa errada para acreditar. Ele a interrompeu. Não. Eu estou escolhendo parar de achar normal o que não é. Jurema pediu licença para sair, mas antes que alcançasse a porta, ele chamou seu nome e disse algo que ela não esperava ouvir tão cedo. Disse que qualquer que fosse o resultado final da apuração, ele já reconhecia nela uma coragem que faltou a muita gente naquela casa, inclusive a ele. Jurema baixou os olhos por um segundo, não por submissão, mas porque fazia tempo que ninguém via sua postura sem transformar isso em conveniência. Então, assentiu e saiu. O restante daquele dia foi o início de uma desmontagem que precisava ter acontecido muito antes. Otávio ligou para o advogado da família, pediu acesso a todas as consultas jurídicas recentes envolvendo Dona Dalva e descobriu, poucas horas depois, que Yara realmente tinha buscado, sem o conhecimento dele, caminhos para restringir formalmente a autonomia da sogra, com base em relatórios preliminares e interpretações exageradas de episódios banais. Havia também comunicações sobre a necessidade de centralizar a administração dos bens da senhora para evitar decisões impulsivas. Entre elas, a possibilidade de vender a casa de campo herdada por Dona Dalva, reorganizar aplicações e revisar assinaturas em procurações futuras. Aquilo por si só já era grave, mas o golpe maior
veio quando ele falou diretamente com o médico que acompanhava a mãe. O profissional foi claro ao afirmar que Dona Dalva estava lúcida, orientada, emocionalmente abatida, sim, mas absolutamente capaz de compreender a própria rotina, o próprio tratamento e as próprias escolhas. Não havia qualquer laudo definitivo que sustentasse a medida estudada por Yara. Depois disso, Otávio procurou 2 ex-funcionários antigos: Célia, a copeira que saiu meses antes, e Sebastião, o motorista que havia pedido desligamento depois de anos de casa. Falou com os 2 separadamente, sem induzir respostas, e ouviu 2 versões tão parecidas que se confirmavam sozinhas. Ambos descreveram um processo gradual de isolamento de Dona Dalva. Primeiro vinham correções delicadas, depois decisões tomadas sem consulta. Depois a ideia de que tudo o que ela dizia era exagero, depois pequenas mudanças tratadas como necessidade, e por fim, a consolidação de um ambiente em que contrariar Yara significava perturbar a ordem. Sua mãe começou a pedir desculpa até por preferir o chá que sempre tomou, Célia disse, e essa frase atingiu Otávio de um jeito que nenhuma análise técnica atingiria. Porque ele se lembrou, com vergonha, de quantas vezes esteve na casa, atravessou a sala, subiu para o banho e saiu cedo no dia seguinte sem perceber o tamanho da desistência que a mãe estava vivendo. Ele confundiu brilho com estabilidade, silêncio com paz, casamento com proteção. E agora via, em cada relato, o tamanho da sua ausência. Quando voltou para a mansão no fim da tarde, carregava documentos, mas carregava principalmente uma decisão. Entrou na sala e viu a cena que durante meses teria parecido elegante aos olhos de qualquer visitante. Os lustres acesos, os quadros alinhados, a lareira acesa, a postura firme das pessoas, o ar de casa de revista. Só que ele já não se deixava enganar pela aparência. Dona Dalva estava sentada no sofá, mais contida do que confortável. Jurema organizava discretamente uma bandeja sobre a mesa lateral. Yara permanecia de pé, reta, impecável, ainda tentando sustentar o controle pela presença. Otávio pediu que as 3 ficassem ali. Colocou os documentos sobre a mesa, ligou para o advogado em viva voz e começou a expor os fatos com a calma de quem não pretende mais deixar espaço para torções. Disse que havia confirmado a existência de consultas para limitação da autonomia da mãe. Havia confirmado que o médico nunca recomendou tal medida. Havia confirmado interferências patrimoniais e havia confirmado, por funcionários antigos, que Dona Dalva vinha sendo tratada como alguém que precisava ser conduzido, não respeitado. Yara tentou interromper logo no início, mas ele não deixou. Só quando terminou a exposição foi que permitiu que ela falasse. Ela então escolheu o discurso da praticidade. Disse que alguém precisava colocar ordem naquela casa, que Dona Dalva resistia a tudo, que Otávio não via a confusão diária, porque quase nunca estava presente, e que qualquer medida mais firme virava, aos olhos de uma senhora sensível, uma humilhação. Foi Dona Dalva quem respondeu primeiro, e a mudança no tom dela alterou o peso da sala inteira. Eu não resisti à ordem, eu resisti a ser anulada. Yara virou o rosto na direção dela, surpresa por ver aquela firmeza tão direta. Dona Dalva continuou. Disse que pode até ter sido dura em alguns momentos, pode até ter discordado de escolhas da nora, mas que nunca mereceu ter a própria voz tratada como ruído, a própria rotina reescrita sem consulta e o próprio nome associado, pelas costas, a uma incapacidade que não era real. Você tentou transformar a minha experiência em fraqueza para me tirar do caminho, ela disse sem elevar a voz, e por isso mesmo cada palavra pesou mais. Yara reagiu dizendo que sempre foi rejeitada, que qualquer iniciativa dela era vista como ameaça, que nunca conseguiu fazer nada sem ser julgada. Otávio ouviu até o fim e respondeu que ser contrariada não é o mesmo que ser agredida.
e que o problema não foi ela discordar da mãe dele. O problema foi agir para reduzir a autonomia de uma senhora sem base médica e sem o conhecimento do próprio filho. Pela primeira vez, Yara ficou alguns segundos sem resposta. Viu que o espaço de interpretação estava fechado. Tentou então voltar o foco para Jurema, insinuando que toda aquela crise só tinha crescido porque uma funcionária simples quis bancar a salvadora da situação. Jurema, que até aquele momento permanecera em silêncio, ergueu os olhos e respondeu com clareza. Disse que passou a vida inteira trabalhando na casa dos outros, sabia o que era manter limites e não tinha interesse nenhum em ocupar lugar de ninguém, mas que existe um momento em que o silêncio deixa de ser respeito e passa a ser omissão. Eu me recusei a ser omissa, ela disse. Se isso incomoda tanto, talvez seja porque eu interrompi uma coisa que já estava avançando. O silêncio que veio depois encerrou qualquer tentativa de teatro. Otávio então comunicou com firmeza e correção que daria início à separação, que tudo seria feito dentro da lei e com respeito, mas que a convivência naquela casa chegava ao fim. Yara o encarou como se esperasse um recuo de última hora, porém não encontrou. Ela subiu para organizar seus pertences e deixou a mansão naquela mesma noite, sem escândalo, mas sem conseguir esconder a frustração de quem percebeu que perdeu o principal, que era o poder de definir a verdade dos outros. Quando a porta se fechou, ninguém comemorou. Dona Dalva apenas respirou de um jeito diferente, mais cheio. Otávio sentou ao lado dela e pediu perdão, não de forma protocolar, mas como filho. Disse que falhou, disse que ficou ausente quando não podia, disse que acreditou no conforto da própria rotina, enquanto a mãe era empurrada para um canto da vida dela. Dona Dalva segurou a mão dele e respondeu com uma tristeza serena. Você demorou. Isso machuca, mas chegou antes de ser tarde demais. Agora não desaparece de novo. Ele prometeu que não desapareceria. Jurema já se recolhia em silêncio para a cozinha quando ouviu Dona Dalva chamá-la. Hoje você não vai sair daqui sentindo que só fez o seu trabalho. Hoje você vai ficar porque salvou o que eu estava perdendo. Jurema tentou dizer que não precisava daquilo, mas Dona Dalva insistiu. E naquela noite, os três permaneceram juntos na sala por muito mais tempo do que o habitual, conversando sem tensão, reorganizando os fatos em voz alta e, pela primeira vez, devolvendo ar àquela casa. Os dias seguintes não foram simples, mas foram limpos. Otávio precisou lidar com advogado, documentação, acordos e mudanças internas na administração da casa. Só que, ao contrário do que havia feito por anos, não delegou tudo e sumiu. Começou a estar presente de verdade. Tomava café com a mãe quase todos os dias, perguntava sobre consultas, lia com ela documentos que diziam respeito aos bens dela, retomou hábitos simples como almoçar em casa quando possível e escutá-la sem pressa. Dona Dalva, pouco a pouco, foi deixando a postura de quem sempre mede as palavras para não dar trabalho. Voltou a chamar antigas amigas, retomou o costume de abrir a varanda no fim da tarde, reorganizou o próprio quarto do jeito que queria e passou a decidir tudo o que dissesse respeito à sua rotina. Até o tom da voz dela foi mudando. Havia mais segurança e menos cuidado excessivo em cada frase. Jurema observava tudo com satisfação discreta, mas também com um senso de distância que Otávio notou desde cedo. Ela se mantinha correta, respeitosa e atenta, porém evitava momentos longos a sós com ele e nunca prolongava a conversa pessoal além do necessário. Otávio percebeu que aquele cuidado não era frieza, era defesa. Ela estava protegendo a si mesma e ele compreendeu isso. O sentimento que crescia nele, aliás, começou a se firmar justamente porque Jurema não fazia nada para forçá-lo. Não usava o que fez como argumento, não se aproximava buscando vantagem emocional, não ocupava espaço com esperteza,
Continuava a mesma mulher firme, séria, sensível e direta que ele viu na noite do confronto. Só que agora, sem o peso imediato da crise, ele conseguia perceber ainda mais. Percebia como ela falava com Dona Dalva sem infantilizar, como resolvia os detalhes da casa sem se exibir, como tratava todos os funcionários com respeito igual, como escondia o próprio cansaço para não preocupar a mãe, e como tinha inteligência prática para enxergar o que muita gente instruída não enxergava. Começou então a fazer pequenas perguntas, não por formalidade, mas por interesse verdadeiro. Perguntou sobre a mãe dela, sobre o curso de cuidadora interrompido, sobre a distância até sua casa, sobre a rotina de condução, sobre como ela tinha aprendido a se manter tão firme. No começo, Jurema respondia pouco. Estava acostumada a pessoas ricas que fazem perguntas para parecer gentis e esquecem a resposta 2 minutos depois. Mas Otávio escutava, guardava, lembrava, voltava ao assunto com atenção real. Isso foi desmontando aos poucos uma parte da defesa dela. Em uma noite mais calma, quando Dona Dalva já havia se recolhido, ele a encontrou na cozinha separando remédios para o dia seguinte e perguntou por que ela começou o curso de cuidadora. Jurema demorou um pouco a responder. Depois disse que a mãe passou mal muitas vezes sem receber o atendimento certo, não por falta de médico, mas por falta de alguém que entendesse o básico de cuidado com serenidade. Disse que quis aprender justamente para não ver outra pessoa da sua vida depender da paciência de gente que não tem nenhuma. Otávio ouviu e perguntou por que trancou o curso. Porque a conta não esperou eu me organizar, ela respondeu. E porque minha mãe precisou de mim mais do que o curso podia esperar. Havia nessa frase um retrato inteiro da vida dela. Ele percebeu isso. E talvez tenha sido nesse momento que a admiração virou algo ainda mais fundo, porque não era só beleza de caráter, era grandeza silenciosa. Ainda assim, ele não avançou. Respeitou o tempo, a posição dela e a fragilidade recente da própria casa. Quem percebeu a mudança entre os dois antes de qualquer gesto concreto foi Dona Dalva. E, ao contrário do que Iara certamente teria feito, não tratou aquilo como ameaça ou comentário atravessado. Apenas observou com a experiência de quem conhece o momento exato em que duas pessoas começam a se ver de verdade. Em vez de interferir, fez algo mais sábio. Voltou a viver. Reativou um pequeno grupo de leitura com 2 amigas, reorganizou a casa de campo, que quase perdeu sem saber. Voltou a visitar o clube, retomou almoços em família com parentes que havia se afastado e passou a incluir Jurema em decisões práticas da rotina da casa, sem diminuir a hierarquia profissional, mas também sem fingir que ela era só uma presença funcional. Certa tarde, ao saber que a mãe de Jurema precisaria de acompanhamento mais frequente por causa de uma condição crônica que se agravava quando faltavam atenção e constância, Dona Dalva chamou o filho e foi direta. Disse que não admitiria ver outra mulher forte se desgastando em silêncio por não ter apoio, do mesmo jeito que ela própria quase se desgastou. Sugeriu que Jurema tivesse horário mais humano, melhor remuneração e chance real de retomar o curso que abandonou. Otávio levou isso a sério. Montou uma proposta formal, com aumento, jornada reorganizada e liberdade, para que ela estudasse e acompanhasse a mãe, sem transformar isso em favor pessoal. Quando apresentou a proposta, Jurema desconfiou. Não da intenção imediata, mas do mundo. Sempre viveu sabendo que a ajuda vinda de cima costuma cobrar de outro jeito depois. Só que Otávio foi claro. Disse que aquilo era reconhecimento profissional, não dívida afetiva, e que ela continuaria livre para recusar qualquer aproximação pessoal que não quisesse. Foi essa distinção que fez diferença. Jurema aceitou, ainda cautelosa,
E aos poucos sua vida começou a mudar de forma concreta. Retomou o curso, passou a organizar melhor a medicação e as consultas da mãe, conseguiu dormir sem o mesmo peso de todo dia e voltou a imaginar um futuro mais estável. A mudança apareceu no rosto, no jeito de caminhar e até no modo como sorria, antes tão raro e agora um pouco mais presente. Otávio notava tudo com atenção crescente. Em uma noite de chuva fina, quando a casa estava especialmente silenciosa, ele a encontrou no corredor, com livros do curso debaixo do braço, e perguntou como estavam as aulas. Jurema respondeu com um brilho pequeno, mas verdadeiro, que fazia muito tempo que não sentia aquela alegria de aprender algo pensando em usar isso para construir uma vida melhor, e não apenas para sobreviver à próxima semana. Depois completou, quase como um susto consigo mesma, que estava começando a fazer planos para o ano seguinte. Otávio sorriu e disse que isso combinava com ela. Ela perguntou o que queria dizer. Ele respondeu que muita gente sobrevive bem, mas pouca gente consegue continuar acreditando que merece mais. Jurema abaixou os olhos por um instante. Aquela frase simples acertou um lugar delicado. Algumas semanas depois, porém, ela o chamou na cozinha no fim do expediente e disse que estava pensando em pedir demissão. A frase surpreendeu, mas ele não reagiu com impulso. Pediu apenas que explicasse. Jurema disse que a casa estava melhor. Dona Dalva estava forte, o curso tinha voltado e ela não queria correr o risco de se confundir emocionalmente num ambiente em que o patrão dela começava a significar mais do que deveria. Falou de forma séria, sem dramatizar, como uma mulher que aprendeu a sair antes de perder o próprio equilíbrio. Otávio ouviu em silêncio e depois respondeu com a mesma honestidade que já vinha usando com ela. Disse que não pediria que ficasse por pena dele, nem por pena de Dona Dalva, nem pela facilidade da rotina. Mas também disse que precisava ser verdadeiro. Ele a admirava profundamente, não por gratidão de momento, mas pela mulher que ela era em qualquer circunstância e gostaria de conhecê-la além daquela relação profissional quando ela se sentisse segura para isso. Esclareceu que não queria nada escondido, não queria trocar cuidado por romance, não queria misturar fragilidade com paixão apressada. Queria fazer certo. Jurema ficou em silêncio por longos segundos. Depois confessou que ele a tocava mais do que gostaria de admitir. Só que sua vida inteira a ensinou que homens dizem muitas coisas bonitas antes de provarem se vão ficar. Otávio respondeu que então ela não precisava acreditar nas palavras dele ainda. Bastava observar o tempo. Essa foi a resposta que fez Jurema desistir do pedido de demissão naquela noite. Não porque se rendeu, mas porque percebeu que, pela primeira vez, alguém não queria vencê-la pela pressa. A aproximação entre os dois passou a acontecer de forma adulta, sem esconder de Dona Dalva, sem transformar sentimento em segredo e sem deixar a diferença de posição contaminar o respeito. Vieram as conversas no jardim depois do jantar, vieram os cafés tranquilos na cozinha, vieram perguntas e respostas cada vez menos protegidas. Vieram também os silêncios confortáveis, que muitas vezes dizem mais do que a insistência em falar. Quando Otávio finalmente a convidou para jantar fora da mansão, deixou claro que ela podia recusar sem que nada mudasse, e só por isso Jurema considerou o convite de verdade. Aceitou depois de um dia inteiro pensando. No jantar, nenhum dos dois tentou impressionar o outro. Falaram sobre infância, responsabilidades precoces, sobre como cada um aprendeu do jeito mais difícil o que significa cuidar de alguém. Jurema contou que cresceu vendo a mãe fazer o possível com muito pouco, que trabalhou cedo, que já se permitiu confiar num homem que prometeu permanência e depois sumiu quando a vida apertou. Otávio contou que confundiu durante anos competência com sensibilidade e só tarde percebeu que o trabalho pode virar desculpa para a ausência quando a pessoa quer muito acreditar nisso.
Ela ouviu tudo com atenção. Em dado momento, perguntou se ele não tinha medo do que os outros diriam. Otávio respondeu que passou tempo demais vivendo para parecer correto aos olhos dos outros enquanto errava dentro de casa, então não pretendia repetir isso. Ao fim daquela noite, ainda no estacionamento, Jurema segurou a mão dele por alguns segundos antes de entrar no carro. Não houve beijo, não houve promessa precipitada, não houve declaração grandiosa. Houve escolha. E aquilo foi mais forte do que qualquer gesto ensaiado. Os meses que vieram depois consolidaram o que começou naquela sala de tensão. Dona Dalva recuperou uma parte importante da vida. Voltou a sair com amigas, a frequentar o clube, a decidir sobre a casa de campo, a chamar parentes para almoço e a se posicionar sem medo. A relação com o filho se fortaleceu porque agora havia constância e não apenas culpa tentando compensar atraso. Otávio passou a realmente dividir tempo, não só dinheiro. Jurema concluiu o curso de cuidadora. Recebeu o certificado num pequeno evento simples, com a mãe sentada na primeira fila e Dona Dalva segurando o choro com orgulho aberto no rosto. Depois veio uma formação complementar em cuidado humanizado com idosos, porque Jurema descobriu que tinha talento e vocação para aquilo em nível profissional, não apenas por necessidade de vida. A mãe dela, amparada com mais regularidade, também melhorou bastante. Menos episódios de mal-estar, mais acompanhamento, mais segurança. Essa melhora doméstica e emocional permitiu que Jurema respirasse diferente. Ela já não caminhava pela casa como alguém pronta para se defender de qualquer tom atravessado. Caminhava como quem sabe o valor que tem. Otávio percebia isso todos os dias e a admirava mais. O relacionamento entre os dois foi assumido com naturalidade, sem espetáculo. Dona Dalva acolheu com uma serenidade bonita, porque enxergava naquele vínculo algo que não tinha nada de impulsivo ou infantil. Não era encanto de momento, era resultado de respeito, prova e tempo. Ainda assim, houve conversas necessárias. Jurema deixou claro que não aceitaria ser tratada como alguém favorecida, nem suportaria que o amor fosse usado para silenciá-la se um dia precisasse discordar. Otávio respondeu que foi justamente a capacidade dela de discordar quando ninguém mais quis que o fez olhá-la de verdade. Também disse que jamais pediria que ela se encaixasse num papel menor para o relacionamento parecer mais confortável aos olhos de fora. Essas conversas deram base ao que construíram. Não foi um amor idealizado, foi um amor consciente. Havia diferença de origem, de rotina, de poder econômico, de referências, mas havia, acima de tudo, maturidade para conversar sobre isso sem fingir que não existia. E talvez por isso tenham conseguido atravessar cada fase com tanto equilíbrio. Um ano depois, a mesma sala onde tudo quase se rompeu recebeu um almoço de domingo simples, mas cheio de vida. O ambiente seguia elegante, porém agora isso era só cenário, não máscara. Dona Dalva estava no sofá com duas amigas, falando alto o suficiente para todos ouvirem sua opinião sobre um livro que tinha acabado de ler. A mãe de Jurema também estava ali, melhor cuidada, mais disposta, sorrindo com uma tranquilidade que a filha jamais tinha visto por tanto tempo seguido. Na mesa lateral, o diploma de Jurema emoldurado dividia espaço com fotos recentes da família. Havia uma dela ao lado da mãe e de Dona Dalva, todas sorrindo. Havia outra de Otávio e Dona Dalva na casa de campo. Havia ainda uma foto discreta de Otávio e Jurema num jardim, tirada sem pose, só os dois olhando para a frente como quem já não precisa se defender tanto da vida. Naquele domingo, Jurema saiu da cozinha com uma travessa nas mãos, organizada, serena, linda, no jeito mais sólido da palavra. E Otávio a observou por alguns segundos antes de se aproximar.
Pegou a travessa para ajudá-la e segurou sua mão logo em seguida com naturalidade absoluta, diante de todos, sem esconder nada, sem precisar anunciar nada. Dona Dalva viu a cena, sorriu e disse que a comida podia até esfriar um pouco, mas aquela paz ninguém mais tiraria dali. Todos riram, e o que era riso naquela casa, agora, não tinha constrangimento, cálculo ou obrigação. Tinha leveza. Depois do almoço, enquanto as amigas de Dona Dalva conversavam na varanda e a mãe de Jurema descansava no sofá, Otávio chamou Jurema até o jardim. Não era um gesto teatral, era só um momento que ele queria viver com calma. Disse que, se alguém lhe contasse 1 ano antes que aquela mesma casa, quase destruída por silêncio e controle, terminaria cheia de vida, ele talvez não acreditasse. Jurema respondeu que ela mesma não acreditaria, porque passou muito tempo aprendendo a esperar pouco para não se decepcionar muito. Otávio então segurou as 2 mãos dela e disse que o que mais admirava nela não era só a coragem de ter enfrentado a situação naquela noite, mas a decisão de continuar sendo boa sem se deixar endurecer por tudo o que viveu. Jurema olhou para ele com os olhos cheios, mas tranquilos, e respondeu que o que mais a surpreendeu nele foi ter mudado de verdade, porque muita gente se emociona quando perde o controle da própria história, mas pouca gente se transforma de forma constante depois. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, não por falta de assunto, e sim porque havia coisas que já não precisavam ser repetidas. Naquele momento, Dona Dalva apareceu à porta da varanda e chamou os dois para o café. O tom dela era leve, mas carregava uma emoção clara. Quando eles voltaram para a sala, encontraram a mesa posta, as amigas sorrindo e a mãe de Jurema dizendo que aquela casa finalmente tinha cheiro de paz. Dona Dalva então olhou para o filho, para Jurema, para a própria vida reorganizada diante dos olhos e disse que passou meses acreditando que estava perdendo tudo o que construíra, quando na verdade estava apenas atravessando o último tempo de escuridão antes de voltar a ser ouvida. Ninguém respondeu de imediato, porque todos sentiram o peso verdadeiro daquela frase. E foi ali, naquele ambiente que antes parecia bonito por fora e quebrado por dentro, que ficou claro o tamanho da transformação. Dona Dalva recuperara a própria voz e a própria dignidade. Jurema recuperara a confiança de fazer planos e de aceitar um amor que não a diminuía. Otávio recuperara o sentido de presença, de filho, de homem e de companheiro. A casa, que durante um tempo serviu de cenário para silêncio e controle, tinha voltado a ser casa de verdade, com opinião, com calor, com escuta, com mesa compartilhada e com futuro. Naquela tarde, quando o sol começou a cair e a luz entrou pela sala sem peso nenhum, Jurema se sentou ao lado de Dona Dalva, que segurou sua mão com carinho aberto, sem medo do que alguém pensaria. Otávio observou as duas e compreendeu que a melhor decisão da vida dele não foi só ter interrompido a injustiça, mas ter permanecido presente depois dela. Porque foi nessa permanência que tudo se reconstruiu. E foi assim, sem estardalhaço, sem exagero, sem fantasia e sem ponta solta, que a história chegou ao fim do jeito que precisava chegar. Com uma mãe novamente respeitada, uma mulher finalmente reconhecida por inteiro, um homem transformado pela verdade, que quase chegou tarde demais, e uma família recomposta sobre aquilo que nunca deveria ter sido perdido. O respeito, a coragem de agir e a paz de amar sem medo.